Pois é, bem-vindos amigos de casa, estamos aqui com mais um episódio do BSOP, aqui etapa de Foz do Iguaçu, vocês conferindo as belezas naturais da região. Ao meu lado aqui o Vitor Marques, Vitão, ajudando com mais essa etapa. E aí Vitão, tudo bom? Bem-vindo aqui mais um BSOP. Alô você Juju, alô você, amigo aí de casa. BSOP tá na tela, BSOP Foz do Iguaçu está chegando aqui no Band Esportes. Mais uma vez é um prazer estar contigo. Vamos mostrar aí as mãos e tá chegando a hora, né? Tá chegando a hora da verdade, né, Juju? É isso aí, você conferiu aí na tela a mesa de hoje, teremos aí 8 jogadores, porque temos duas mesas de 8 jogadores, 16 jogadores apenas. Então, aí o Blinds 8 mil, 16 mil, vocês viram short stacks, tinham 250 mil ali, o Elson, posição 9. O Elson de Curitiba, né? Isso, é um dos que tá short stack aí. Temos aí Ariel Celestino, jogador conhecido, Ariel Bahia. Temos aí o Josiano, aí o Michel, vários rostos aí que nós já checamos. E temos as microcâmeras aí, alguém com Ice Rei. Vamos ver quem é que já tem o Ice Rei, bela mão. Exatamente. É o Michel, ó, foi conferir ali no monitor, ele que tá na posição 3. Os blinds, né, você vê o jogador sempre olhando ali pro telão para saber quanto que ele vai aumentar. E vai aumentar aí com o Ice Rei. Pote de 40 mil, Vitão, ele fez um raise de 39, quer dizer, fez um raise do tamanho do pote. É, um raise até considerado já mais alto hoje em dia, né? O pessoal geralmente vai fazer 32, vai fazer 35. O Michel, o seu Ice Rei que a gente viu na microcâmera, sensacional, sobe para 39. Ele vai achar, hein? Vai achar, Juju. Vamos ver se vai rolar um coin flip ou eles vão jogar. Pós-flop o Renato com par de 7. O Renato tá no botão, o Renato tá ali de capuz branco. Tá no botão, tem posição sobre o Michel, depois ainda tem o Small Blind para falar e o Big Blind. O Renato pegando aí, parece que vai aumentar mais, né? Não sei se vai... fez um re-raise aí para 66 mil, Vitão. Renato mostrando que tá para jogo aí. Aplicando a tribet 66 mil, você vê que o pote já passa das 145 mil fichas. A gente vai ter um pote grande e o Ariel Bahia pede um cafezinho ali. Olha, o Douglas no Small Blind com Ice Valete naipado, dá esse call. E o Michel com Ice Rei, imagina que não vai deixar, não vai querer jogar Ice Rei contra dois, ele vai enfiar o all-in, né? Fez o que a gente esperava dele e você vê que o Douglas, sem posição ali, toma uma decisão que é discutível, né, Juju? Ele dá esse call, né, com Ice Valete, é estranho, porque agora também fica difícil pro Renato pagar com um par de 7 contra 2. Exatamente. Ele deve estar imaginando que deve ter alguém aí com Ice Rei e alguém com um par melhor que o dele. Eu, por exemplo, não pagaria. Aquele flat call na maldade também ali, né? Agora é o que você falou, o Douglas ali que deu esse call do Small Blind, acabou entrando com uma mão de força média, né, discutível, que é um As Valete, grande chance de sempre estar dominado contra as damas rei, ou pares de As, rei, rei, dama, dama e até Valete, Valete. Exatamente. E ele, se fosse ver o flop, ele já ficaria numa situação muito ruim, porque ele não tem posição ali, né? Ele é o primeiro a falar com as Valete, né? Bom, quem tá pensando ainda é o Renato, que realmente ficou complicado para ele depois de um call do Small e um all-in ali, um squeeze do Michel. Então, como esperado aí, ele largou. All-in call, e o Douglas acabou pagando e se achando numa situação de estar dominado aí. Ele que ganhou fichas aí num 2 pares no primeiro programa que eu fiz e agora acha uma situação dessa aí sendo dominado. O plot de 910 mil, o all-in do Michel de 400 mil e parece que o Michel tem menos fichas. Vamos lá, tudo na tela. Aí só o pessoal de casa saber, o Douglas precisa achar um valete, né? Ele precisa achar um valete porque se ele achar um as, o Michel ainda ganha porque o Michel tem um kicker melhor que o rei. Exatamente. E agora não bateu a segunda carta de ouros. Só o valete mesmo, porque se viesse ouros ele podia talvez fazer um flush, né? Ouros e ouros, mas não veio. Só 3 valetes. E não veio. Olha, veio o as para os dois, como a gente fala, né? Os dois fizeram par de as, mas a carta do desempate é o rei, é melhor. Então o Michel dobra aí, suas fichas vai para quase 1 milhão aí de fichas num pote interessante. O Douglas foi um pouco otimista demais, né? De entrar com esse call com as valete e depois ainda pagar o all-in, né? Quando der tudo certo pra ele, vai estar no coin flip nessa mão, né? Quer pegar um coin flip, seria ele pegar um par menor. Um par de 9, um par de 8, um par de 10, os pares menores aí que valete, quando der tudo certo, né? Porque na maioria das vezes esmagadora não dos é casos, bom jogar ele com vai valete estar muito atrás, vai ter que buscar esses 3 altos aí, complicado. O Michel mandando beijo ali pra alguém, né? A gente viu ele ali. Tá feliz, né? Depois de dobrar. Com dente é fácil, né? O Douglas de novo aí, agora com as 8 injetou a paçoca e já tomou. Olha, antes do Elson, né? As fichas do Elson chegando antes que as fichas do Douglas. Você vê que o Douglas se movimentou ali pra dar o all-in, o Elson já enfiou o all-in dele por cima e já tá na tela aí. O all-in dele é pequeno, 133 mil num blind aí.
que acho que já estava em 16 mil, era isso? Exatamente, 8 mil, 16 mil antes de 2 mil. E o Douglas mais uma vez se encontrando dominado. Ele tá fácil a vida do Douglas, viu? Então é a mesma situação da outra vez. Ele precisa achar o 8, porque se ele achar o As, o Elson tá à frente no kicker, né? No desempate. O kicker é a carta de desempate, que é o 10. Vamos ver o que vem aí pra gente explicar melhor pra vocês as possibilidades aí do Douglas. Vamos lá, tudo na tela já ficou bastante difícil. Ficou difícil. Porque ele tem o 8 de ouros e o Elson tem o Ás de ouros. Então também, flush não adianta, só uma sequência aí ajuda, hein? Um 9 e dama, um 9 e 7, é isso, Vitão? Exatamente. Ou 2 8s, né? Agora Nada não tem mais chance, 2 8 adiantavam também pra ele. Isso, quando a situação tá assim, ainda tem mais uma carta, mas ele não tem chance alguma, a gente fala que ele está drawing dead, né? Ele está sem chance nenhuma. E olha, fizeram um flush, só que o flush do Elson é maior com Ás. Exatamente, eliminado o Douglas aí. Então o Douglas em duas mãos aí, talvez não precisasse ter se envolvido naquele Ás Valete, que agora ele estava curto, até mais aceitável, mas naquele Ás Valete foi o que levou ele a essa situação, né? Exatamente. E subimos os blinds agora, realmente o Douglas acabou custando o cara aquela decisão do Ás Valete. A gente sabe que no poker, né, chega nesse momento o jogador tem muito pouca margem para errar, né? E por isso que quando ele tinha uma informação aí boa de raise e re-raise, ele poderia ter foldado seu Ás Valete, preservado sua vida no torneio. Agora vai ter que assistir aqui no Band Esportes. É isso aí, Ás e Rei pro Daniel, Ás e Rei mais uma mão sempre muito forte aí, uma das 3, 4 mãos mais fortes do poker, né? Perdendo aí do Ás, Rei, Rei, Dama, Dama. Olha que sério o Daniel, hein? O Daniel é um jogador muito sério, viu? A gente Penetrado, olha o Josiano aí com as Valete. Vamos ver se ele não vai cometer o mesmo erro aí do Douglas. Será que essa noite a gente vai ver muita carta dominada? Vamos ver. Olha, já tá puxando um bolinho de ficha aí. E o Daniel é um jogador que faz os seus moves. Eu lembro de algumas jogadas dele. O que a gente fala como faz os seus moves? Ele joga não sempre com cartas muito fortes, mas normalmente é um jogador sólido. Exatamente, Josiano da Re-Raise, Josiano que tá todo no 115 estilo aí. Mil, estilo aí do capuz. Certamente, se ninguém mais encontrar nada maior aí pela frente, o Daniel vai voltar ao win, imagino, né? O Ás e Rei é uma jogada... Como que é, Vitão? Os jogadores costumam gostar de ir ao win pré-flop nessa situação de torneio, né? Não quer ver o flop com Exatamente, o Ás e Rei ele vai querer ver 5 cartas, entendeu? Ele não vai querer ficar jogando... Explica o que é querer ver 5 cartas, o pessoal de casa, e ir esse all-in. Por quê? Porque o Ás e Rei é uma mão uma mão considerada do primeiro grupo, né? Então ela vai estar, como a gente fala, flipando com os pares grandes ali. E a chance de ter Ás e Rei é pouca porque o jogador já tem um Ás e um Rei. Então por isso que o jogador vai querer ver sempre 5 cartas, porque ele vai ter sempre ali as suas chances. Foi o que aconteceu. O Daniel foi all-in, o Josiano deu call. O Josiano tem mais fichas ali. Você vê que o all-in do Daniel era de 342 mil. Novamente, vamos ver aí uma situação. Se eu puder dar uma dica para vocês aí em casa, não se envolva muito com as Valete nesse tipo de situação de torneio. Viu? Uma mão duvidosa aí. A gente tá provando por A mais B que as Valete precisa se jogar com cautela. Se você puder ser o agressor da mão, muito melhor. 342 em algumas situações, né, com alguns jogadores que você sabe que são costumeiramente aí jogadores que jogam com cartas não sempre com cartas fortes, né? Ou você está conhecendo muito aquele jogador jogando o dia inteiro do lado dele, você sabe que ele joga com qualquer tipo de jogo, não necessariamente ele vai ter Ás Rei, Ás Dama, Ás Rei, Dama, Dama. Ás Valete, em geral, não é uma boa, né, Vitão? Bom para quem está agredindo, não para quem está pagando. No caso do Josiano, ele até agrediu. Ele tentou agredir, dar um raise, mas... E acabou tendo que pagar também, ficou comprometido. Vamos lá. Podia empatar aí a mão se viesse um 4 para dar sequência. 4 daria sequência para os dois jogadores, mas... Não foi o que aconteceu. E dobrou aí agora o Daniel, então a gente vê mais uma vez o Ás Valete, conforme a gente fala, não sair muito vencedor. E é o que vai acontecer na maioria das vezes. O pessoal lá em casa vai falar, não, mas aí quando eu vou ao win, Ás e Rei, Ás Valete, bate o Valete do cara, mas na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes... o Ás e Rei vai ganhar. É isso aí. Olha aí, estamos ainda no 10 mil, 20 mil. Os blinds no BSOP sobem a cada 45 minutos. Então vai ficar 10 mil, 20 mil por 45 minutos e temos mais uma microcâmera Rei Dama. Vamos ver de quem que é. Rei Dama, vamos ver. Rei Dama do Michel, que está olhando de novo para trás. Por quê? Porque tem um telão ali com os blinds. Ele está acabando de ver que está 10 mil, 20 mil, então ele quer dar um mini raise e mais um pouquinho, ele joga 44. Vai calcular aí qual que vai ser o tamanho do raise. É sempre importante o jogador estar atento a isso aí para não errar, né? Não deixar
informação para os outros Lembrando, jogadores. então, que a gente está aqui na reta final desse BSOP de Foz aqui no Band Esportes, mas essa semana que você está assistindo o BSOP, nós estamos no BSOP da Costa do Sauípe, esse final de semana, Costa do Sauípe lá na Bahia, e você pode acompanhar ao vivo, se você também quiser se adiantar aqui aos nossos programas do Band Esportes, para depois ver mais bonitinho e tal, mas ao vivo você pode conferir essa cobertura total com fotos de todos os jogadores, descrição das mãos, no www.mebelisca.com, Mebelisca com K, é o site de coberturas escritas, e o www.tvpokerpro.com, de domingo a segunda, a mesa final aí e a reta final do BSOP, tvpokerpro.com na TV ao vivo e o mebelisca.com com tudo pra vocês. O Vitão vai estar lá, né, Vitão? Exatamente, na TV Poker Pro estamos na narração ali e felicitar o trabalho de todos aí, TV Poker Pro e Mebelisca, levando o poker ao vivo para sua casa e depois as mãos, claro, aqui no Band Esportes com a gente. E o Ariel Bahia tava sentindo falta dele, viu? Ariel que tá cheio de ficha. Olha quantas fichas ele tem na frente dele ali, ele que tá de moletom azul, com aquele 3 na manga, deu um re-raise e o Michel pagou. O Michel não tem posição, acho. Vamos confirmar se eu tô certo nisso. O Michel é o primeiro a falar. Rei Dama é uma mão muito dominada, muito discutível para se jogar, mas eu até entendo um pouco mais o Michel, porque contra o Ariel, que é um jogador muito agressivo, ele pode tem uma chance boa de estar à frente. Isso. E o pessoal de casa também está falando, não, e vocês estavam falando do Ás de Valete, agora o Ariel tem Ás de 5, o Ariel tomou uma ação agressiva, né, com o jogador que tinha as suas fichas ali. Olha o que aconteceu agora, atenção, o Ariel betou 100 mil, e o Michel está no blefe, dando re-raise sem nada. Ele tem 3% de chance de ganhar. O Ariel acertou o as. O Ariel... Essa é a imagem do Ariel. Isso. É porque o Ariel é agressivo e joga com qualquer jogo. Então, por isso, o Michel. Aí, essa jogada a gente até entende um pouco. Se bem que eu também não recomendo você fazer isso que o Ariel fez com as de 5. É que o Ariel é um jogador muito experiente, então ele tem mais ferramentas para usar depois do flop, né? Mas o que a gente está falando é pro pessoal de casa que está começando. Não jogue com as valete, não jogue com as de 5. Exatamente. Pro Ariel ficou maravilhoso, porque além de acertar o as, agora ele tem o 4, 5, 6 e 7. Chance de sequência se virar o 3 e o 8. Quer dizer, a mão... Bom, ele já ganhou... Ó, você tá vendo que o jogador tem 0%. Mas na cabeça do Ariel, mesmo que ele estiver indo contra um as dama, as rei, ele as tem valete, a chance tem a chance da sequência. da mão dele melhorar. E o que acontece agora? O Michel aposta 200 mil fichas, o pote chega a 872 mil. E é aquela mão que a gente fala que é a habilidade do poker, né? Você tentar fazer o jogador largar uma mão melhor do que a sua, né? E olha o Ariel olhando, só que o Ariel pensando, não olha lá, o Ariel pensando, o que esse cara tem? Será que ele tá realmente com as e 10, um as valete, as dama, as rei? Tá bem aí com as e eu vou ter que ir pra sequência? Vamos ver aí. Exatamente. E esse check raise no flop do Michel, na cabeça do Ariel, pode não representar muita coisa, porque se ele tivesse mãos mais fortes ali do que um Ás de 5, talvez ele jogasse de maneira diferente a tentar extrair mais fichas do Ariel, não querer expulsá-lo da mão, digamos assim. E o Michel tem um rei dama e tá tentando aplicar o seu move, que a gente diz, né? Quer dizer, tá tentando fazer uma jogada de efeito aí, blefando em cima do Ariel, que é louvável a tentativa. Vamos ver se o Ariel... Acho difícil o Ariel pode até estar achando que está perdendo nesse momento, mas com as duas pontas de sequência, acho difícil o Ariel largar, principalmente porque ele tem fichas, muitas fichas aí, é um dos líderes aí do torneio. E pode compensar o pote para ele, um pote que ele tem que investir 200 mil para um pote que vai ficar, vai ficar com 1 milhão, de fichas. Né? Ou seja, ele tem ali as suas chances. É isso que essa mão é típica aí do que a gente chama do metagame do poker, né, Vitão? O que é o metagame? É pensar o que o jogador tá pensando e aplicar isso aí. Falei, entrar na cabeça do jogador, né? Jogar a mão do jogador. Isso, é o que o Michel tá fazendo e o Ariel também tá pensando. Tá vendo que o Ariel tá pensando muito tempo. Eu acho que ele deve estar pensando assim, se ele aumenta ou se ele só paga para ver o river, porque eu acho que largar, bom, pode ser que ele não queira ir aí pro draw e largue se achar que tá perdendo, mas pelo tipo de jogo do Ariel. E ele sabe que ele é agressivo, ele sabe que o Michel sabe que ele é agressivo. Esse é o metagame. Exatamente, né? Esse é o metagame. Você imaginar o que passa na cabeça do adversário. O problema do Michel nessa mão é que o Ariel ele ofereceu resistência na tribet dele, então é difícil, né? Difícil. E ele tentou a segunda, é complicado. O Michel tá numa situação aí, sendo que ele poderia tentar spots melhores aí contra os outros jogadores. Quando a gente fala o spot, né, aquela oportunidade contra melhor. Jogadores menos experientes, talvez, do que o Ariel, que, vamos se dizer, é o mais experiente da mesa. Ele só pagou, foi o que você falou, deu odds para ele pagar e ver essa chance de sequência, né? Apesar dele já ter o as, mas com esse call, talvez ou ele tá dando corda pro Michel, ou ele acha que talvez o as dele só não seja suficiente, né? Exatamente. Bom, 3 ou 8 para sequência, um 5 para 2 pares, opa! Faz aquela sequência... querida, hein? Aquela sequência querida. E
E agora ficou bonito, né? Agora ele realmente só tá perdendo de quem tiver 9 e 10, para uma sequência de 6, 7, 8, 9 e 10. Ou 5 e 9. Ou 5 e 9. Mas ele tá com o terceiro, E então, é a terceira melhor mão. Aí. Isso, só que é muito pouco provável. Que o né? jogador tenha 5 e 9, né? Exatamente. Ou 9 e 10. E agora vamos ver que decisão que toma o Michel. O Michel que não fica com muitas fichas para trás, entendeu? Tem um pote de 1.072.000 fichas, aproximadamente aí, 1 milhão de fichas. Ele olha para trás ali, vê a situação, a média do torneio, quantos faltam para a mesa final. Será que ele vai tentar blefar mais uma? Se tentar, vai cair da cadeira aí, né? Vai tomar um call. Fatalmente vai cair da cadeira. E o problema realmente é dimensionar quantas fichas ele tem para trás, porque agora um bet dele não faz o Ariel foldar. E digo até muito menos mãos do que sequência, mano. Mãos muito piores do que sequência. O Ariel vai acabar dando olha, golpe. Deu mesmo, abandonou a mão, né, com essa mesa. Desligou o que a gente chama de desligar a mão. Porque... Olha a cara do Olha, o Ariel, essa cara foi demais. Quem conhece o Ariel e viu essa risadinha falou que esse é o Ariel, né? Sensacional, sensacional, Ariel. Deu all-in, olha lá. E o Michel não tem como pagar, né? Não tem nada. Exatamente. Ele não tem nenhum par. E Ariel puxa o pote, pote de ninguém mostrou cartas, então só hoje vocês aí de casa e o Ariel e o Michel vão saber o que cada um tinha nessa mão, porque por enquanto só eu e o Vitão que sabemos. Exatamente, por enquanto só nós sabemos e quando o Ariel der essa risadinha, fica esperto porque ele tá grande. Foi demais essa risadinha. E a gente vai para um intervalinho, olha aí, é o torneio que vocês vão acompanhar, inscrição R$ 2.200, quem quiser ir lá para a Costa do Sauípe tem vaga ainda, é só chegar lá com a sua inscrição ou chegar lá com R$250, que é o dinheiro do satélite, aí você pode participar, a gente volta já explica melhor isso. Até Voltamos. Já. Pois é, estamos de volta e eu tava falando do satélite que vai acontecer. Olha, o blind subiu, antes eu vou falar do blind. 12 mil, 24 mil antes de 2 mil. E a gente está falando do satélite que acontece. Todo o BSOP, assim como todos os torneios quase que acontecem ao vivo, tem o torneio satélite. O que ele é? Um classificatório. Você chegar um dia antes lá no BSOP na quinta-feira e também na sexta, você tem a opção de, pagando apenas R$200, ganhar a inscrição de R$2.200. Como que acontece? Você vai jogar um torneio que vai dar mais de 100 jogadores normalmente, e normalmente cada um dá lá os seus R$200, R$250, eu não lembro exatamente o valor, mas normalmente a cada 7, 8 jogadores que entraram, um vai ganhar a vaga. Então você junta todo esse dinheiro aí de todas as inscrições, em vez de ganhar o prêmio em dinheiro, você ganha a cada 2.200 uma vaga pro BSOP. Exatamente. É uma boa, né, Vitão? É uma muito boa para você poder gastar menos. E já treinar, porque você também já se diverte jogando um torneinho, né? Exatamente, já tem a diversão de jogar um torneio e você pode jogar um BSOP aí por 10 vezes o preço do Bahia, 10 vezes mais barato, é sempre uma oportunidade boa. Então o convite aí pro pessoal da Bahia que tiver, o pessoal que for engatar lá, jogar o satélite, porque pode aí ser um campeão e gastar muito pouco. Olha, depois eu vou falar dos satélites pela internet também, mas essa mão curiosa, olha, a gente estava falando aqui, eu vou te explicar o que aconteceu. O Elson estava aumentando com As e Rei, que é uma mão forte. Exatamente. Só que o Daniel, que tem par de dama depois dele, estava aumentando ao mesmo tempo. Ele não percebeu que o Elson ainda estava para falar. Ele se adiantou, ele jogou fora da vez. O que acontece nessa situação? Então, o dealer chamou a atenção dele e falou, você tem que esperar o Elson falar primeiro. E aí o Elson falou assim, mas espera aí, ele já falou que ia aumentar para 58. Eu queria aumentar. Se eu falar que eu aumento, o que ele pode fazer? Olha, se você aumentar, Elson, o Daniel pode fazer o que ele quiser. Ele pode sair da mão, pode só pagar seu aumento ou pode aumentar mais ainda. Se ele der call. E aí ele falou isso. E se eu só der call? Se você só der call, ele é obrigado a fazer 58, porque ele jogou errado e agora ele é obrigado. Então, o Elson, de malandro, porque ele tem As e Rei, tá já planejando dar um re-raise, eu imagino, falou, então só vou dar call. Olha só o que acontece no meio do caminho. O Daniel deu o raise obrigatório, ele não podia fazer mais agora, ele tinha que fazer só 58. O Renato deu o all-in de 188, o Ariel já viu o que estava acontecendo, deu só call no all-in de 188 com um par de 10, o que eu vou falar a verdade pra você, acho arriscado, porque o Elson, pelo tipo de jogada que ele fez, sabendo que o cara ia ter que dar o raise e ele aplicar agora alguma movimentação, deve ter algo forte, e a As e Rei realmente é forte. Então o Ariel, acho que foi um pouco arriscado esse call dele de 188 aí, sabendo que o Elson pode estar aí com As, Rei, Dama, As, Rei para fazer esse move. E agora o Elson está pensando, o Ariel é malandro, hein? Se ele só pagou, ele também não deve estar fraco. Exatamente. O que quando a gente está vendo as caras, a gente sabe que é uma decisão complicada, mas olha só, ferveu que suco, Juju, olha só. Tá armado o sururu enfiou aqui, o all-in por cima. Então o Elson e o Daniel, que começaram todo esse rolo na mesa,
Fizeram agora um all-in agora de 400 mil. O Ariel deve estar lá com 200 mil quase já investido e é o líder da mesa. E o Daniel com dama-dama, que é uma mão fortíssima, já não sabe o que fazer. Porque o cara como o Elson, um cara como o Ariel, entrando nessa parada da forma que entraram, pode ter de tudo na mão deles. Ás-rei, ás-ás, rei-rei. E o Daniel com dama-dama, pensando, e agora? Olha, eu vou me enfiar num all-in quádruplo, provavelmente, com dama-dama. Daniel de Bauru aí num problema seríssimo aí com par de dama, né? Uma decisão muito difícil para ele, realmente, né? Ele viu que o Elson, né, deu o call só para poder fazer isso mesmo, então ele vai colocar o Elson numa mão no mínimo, muito acho que forte. ás-ás, rei-rei ou ás-rei, quer dizer. Eu pensaria isso, eu falei assim, olha, o Elson deve ter ás-ás, ás-rei ou rei-rei. Eu tô ganhando só do ás-rei, quer dizer, tô empatando com o ás-rei, vai. E tô perdendo do ás-ás, rei-rei, quer dizer, difícil o par de dama, hein? Exatamente. Agora também o Ariel foi curioso, porque ele tá sabendo a mesma coisa e se envolveu com 10-10. Né? Ele sabe que o Elson não é nenhum bobo, né? Não deve o conhecer. Elson já joga há algum tempo. Muito tempo, o Daniel, ele imagino que não conheça tão bem, então o Ariel aí se envolveu, sabendo, óbvio, da força do seu 10-10, mas sabendo também do que tá por vir. Agora o Ariel tem muita ficha, mas mesmo assim, ele tá sabendo que vai ter que enfiar aí pelo menos 400 mil, que é o stack do Elson. E o Daniel tem cerca de 600 mil, um pouco menos, acho. O Daniel Bauru acabou foldando, hein? E é quem tinha a melhor mão até então. Mão, dama-dama, né? Veja como é o poker, né? Como o poker passa longe de ser um jogo de E agora sorte, ele vai né? ver tudo, olha lá. Ele não largou dama-dama, ainda Vamos tá com ver. dor no coração. É interessante ver a cara dele. Olha, não queria largar, né? O resto tá de olho. Posição 5 deu call. Ok, vamos. Só retificando aqui, eu me equivoquei, né? O Daniel, o Bauru é o que estava do lado dele, perdão. É o Renato, é o Bauru. Pareceu que sofreu junto com ele na mão, mas é outro jogador, o Bauru. E agora que ele tá vendo tudo isso, olha, eu tenho dama-dama e tava ganhando. E aí o Elson falando, ó, posso fazer nada. O cara errou, fui tentar fazer o move ali. O move que tinha que fazer mesmo, eu acho. Tá certo. E agora é só achar um ás ou um rei, né? Aí ele ganha. Você aproveitou da situação. Pessoal de casa entender então, o Renato precisa achar um 8, o Ariel precisa achar... O Ariel foi ver com a gente essa mão ali. O Ariel foi lá... Foi lá no stream. Foi lá do lado do Vitão ali, ó. 6, 7 valete, ninguém acertou nada. O par de 10 do Ariel está ganhando a mão. O Elson precisa de um as, de um rei, ou de um 10 dama aí pra fazer uma sequência. E tá contando pra namorada o Elson. Ali. Olha só. 3 de paus, quer dizer, agora só um 8 pro Renato trincar, ou um as, ou um rei pro Elson acertar o seu par maior que o par de 10. E o par de dama ia ganhar, hein? River Card. Dobra o 3, par de 10, segura o Ariel. O Ariel acho que elimina 2 jogadores ao mesmo tempo. Elimina o Renato, elimina o Elson. Olha que strike do Ariel, hein, Juju? Ixi, o nosso amigo teria vencido com o dama-dama. Olha, jogador novo chegando. É o Sérgio Braga ali, ó, chegando. E o Éder também tá ali vendo suas cartas. Grande jogador, Sérgio Braga, hein? Sérgio Braga, isso. A gente teve no programa da semana passada, vendo o Vitão, que está aqui ao meu lado, entrevistou o Sérgio Braga e a Alessandra Braga, um casal que está sempre presente aí nos eventos. Jogador já aí de muito tempo aqui, né? Pioneiro, um dos pioneiros aí do poker paulista e brasileiro. Exatamente, o Sérgio Braga que mora lá em Alphaville, torce para o Corinthians. E tá com uma blusa da Stock Car, porque ele assiste todas as corridas de Stock Car, eu sempre cruzo com ele lá, Vitão, eu, você e o Sérgio sempre vamos nas corridas. Um abraço pro nosso amigo Thiago Camilo, piloto aí. E pro Alan Kodair, que é amigo do Sérgio Braga, que também gosta de jogar um pokerzinho também. Olha, o Bauru agora dando raise com Ás Valete, que tanto criticamos hoje, mas agora o Bauru mesmo, agora é o Bauru de verdade. Ás Valete que a gente tava criticando, mas é aquela coisa. Tá vindo em gap, ninguém entrou na mão, você pode subir com Ás Valete. Agora, se tomar uma volta grande, teria que largar, né? Acho que a gente fala sobre Ás Valete. Exatamente. O Ariel com par de 6. Olha quanta ficha. Ele tá juntando as fichas da outra mão ainda, hein? Cada ficha azul vale 5 mil, cada ficha amarela vale 1.000. E as vermelhas 25 mil. E o Ariel efetuou ali com o seu par de 6. E tem alguém com rei 9 aí. É o Éder que tá no Big Blind. Quer dizer, ele já investiu o 20 mil, que acho que é o blind aí nessa altura. Ou já é. A outra tá 24 talvez já. Tinha que colocar mais 28 no pote de 130 mil, né? Isso. Mas acho que se bobear tá 12,24, porque temos um dealer novo, depois eu vou conferir. É um pouco justo aí, acho que todos, né? O Ariel tá no small com um parzinho e o Éder com o rei 9 no big. Já viu tanta ficha no meio e falou, vamos ver o que bate. Vamos tentar acertar esse flop aí, né?
E acertou que é o rei. Que é o caso. Acertou o rei, é óbvio que o kicker dele é fraco, o 9 ele pode estar perdendo para um Ás-Rei, para um Rei-Dama, para um Rei-Valete, para um Rei-10. A gente fala sempre pro jogador ter atenção com mãos dominadas, mas vai muito do jogador saber jogar Claro. e saber colocar a sua mão num valor adequado ali, né? Olha, minha mão vale tanto, minha mão... E todo mundo deu mesa, então o que acontece? Ele pode estar pensando, acho que ninguém tem Ás-Rei, todo mundo deu mesa, tanto que o Ariel sentiu força agora no par de 6, principalmente com a dobra do 8, né? Exatamente. Como dobrou o 8, ele falou, ninguém parece que tinha o rei. O 8 é difícil alguém ter, porque até dobrou. Eu tenho 2 par de 8 com 6, atirei. Quer dizer, justo. Dificilmente o jogador do interior catarinense aí, o Éder, vai deixar de dar esse call porque o pote fica mais ou menos controlado, né? Ele tem o rei ali, realmente difícil vê-lo foldar essa mão. Isso. Quem foldou corretamente foi o Mauro. Que foi ele que começou toda a ação com as Valete, que tinha uma mão mais forte aí que o Éder, mas menor que o par. E agora vem o 2, quer dizer, os dois jogadores se sentindo bem, dão mesa, você vê que o Éder jogou passivamente a mão, defendeu o blind, acertou o rei, não quis envolver muito mais, e o Ariel também sentiu a força no turn, né? Acho que uma jogada até, de certo modo, padrão aí dos dois jogadores. Exatamente, o Éder dá check aí controlando o pote e ele dá a chance do Ariel blefar essa mão, né? O pessoal falando por que o Éder não saiu apostando, né? Das vezes que ele vai estar perdendo, ele vai tomar raise, correto? E ele dá a chance do jogador blefar, dá a chance do jogador fazer a sua aposta. Atira, ele daria um call. Ele vai dar o call exatamente e vai estar na frente. E não se expõe a tomar raises aí. Então seguimos aqui, a gente estava falando aí para quem estiver assistindo a gente ainda na terça-feira, essa semana aconteceu o Masterminds 3, o maior espetáculo e festival de esporte, também a Band Esportes e Band News cobriram aí todos os dias o Masterminds, quem está vendo os jornais conferiu. A gente tem o BSOP reprisando durante a semana, mas se você está assistindo na terça-feira, corre lá, ao mesmo tempo que está assistindo a gente, abre o www.tvpokerpro.com, porque está a mesa final do Masterminds e o Thiago Camilo da Stock Car está jogando essa mesa final. Ele está entre os últimos 12, a gente está gravando agora à tarde, mas você pode assistir agora à noite. O Vitão está na narração, eu também estou lá nas câmeras e no corte. É só assistir o Masterminds, que é um dos maiores torneios do país. Tem que ver, né, Vitão? Exatamente, vai ser uma alegria receber todos os amigos aí que estão assistindo o programa BSOP. E o Thiago Camilo tá lá, o Thiago Camilo, Bruno Foster, aí grandes jogadores do nosso poker brasileiro. E o Éder sentiu aí, você tá no clima agora, hein, Juju? Com raise 8, deu o raise do small. Foi uma briga de small com big, né? Não entrou ninguém na mão. O small e o big, que são obrigados a pôr aquelas apostas, tem Ice 5, Ice 8 é uma mão forte ali pra estar nos blinds, né? Deu um aumentinho. E o Sérgio, que tem Ice 5, também deve achar. O cara tá subindo, eu tenho um Ice aqui, eu vou pagar aqui pra ver se acertamos um Ice. Seria ruim acertar um Ice pro Sérgio, porque ele tá dominado. Se bem que os kickers são baixos, pode até dar um empate, né, Vitor? Exatamente. E de small blind para big blind, realmente essas mãos aí começam a ter maior valor, né? Uma mesa que tá cheia que tem ação, muitos jogadores pagando, realmente fica complicado. Agora, quando chega small versus big, o Ice ganha muito mais força do que ele já tem. E foi só a gente falar nisso que realmente bateu o Ice. Olha o exercício interessante aí pra gente. O Éder aposta, o Sérgio paga. Você vê que os dois estão controlando, né? Porque os kickers são ruins, mas deve estar sentindo bem com esse As. Vem agora mais uma carta de copas aí, da chance de flush, da chance de sequência pro Sérgio também. Exatamente. Tá todo mundo um pouco cabreiro, né? Porque os kickers são ruins, o flush também não é tão alto. O Sérgio agora sentiu um pouco melhor porque tem a chance de fazer uma sequência. E o Éder da mesa, e o Sérgio vai apostar. Certamente o Éder vai pagar aí. Acho que o Sérgio, o Éder não aumentaria pelo estilo de jogador que a gente tem visto dele. Acho que ele vai ficar só controlando, né? Não é difícil, apesar dele ter a chance do flush no 8, né? O flush com 4 cartas na mesa, né? Sem play de odds, digamos assim, né? Se bater o flush dele, tem que rezar para ser flush maior, tem que rezar para o adversário da call, então ele vai jogar mais conservador e acerta seu segundo par. Claro que já tem 3 cartas de copas no board. Olha só, encarada. Ele deu mesa e encarou. Quer dizer, agora sim ele tava indo, acho que para um check call, check raise. Sentiu bem melhor agora com esse 8. Exatamente. Só que o Sérgio não caiu na onda e deu mesa atrás com o seu i5. Curioso também esse check atrás. Quer dizer, muito controle aí, porque ele poderia até sentir bem com o seu as depois de toda a passividade. Mas, curiosamente, o Sérgio deu mesa atrás e perdeu pouco. Exatamente. O Sérgio também tinha ganhado um 4 ali para ele melhorar a mão dele também, né? Com mais 3 e 2. Faria sequência com 4, 5, 2 pares. Mas mesmo com um as forte numa situação de briga de blinds, ele resolveu dar mesa atrás. Interessante esse check behind aí do Sérgio, aí, na minha opinião. Exatamente. O jogador que você está vendo aí de capuz é o Horácio Chaves, jogador paraguaio.
um jogador do Paraguai. Aí a gente teve na etapa de Foz do Iguaçu do outro ano, um jogador do Paraguai na mesa final, que foi o Tito Marquese. Tinha chegado muito longe também. E agora temos um paraguaio chegando aí entre os acho que temos aí quantos jogadores? Devemos estar aí na reta final aí com cerca de 14, 15 jogadores nesse momento. Ariel deu raise para 52, tem As e 4. Posição 1 com ação. É o Big Blind, aí o Michel com 6 e 3, a gente viu ali. Será que ele vai querer defender o Blind 6 e 3? Aí me parece um pouco demais, né? Não sei se vale a pena. Vamos ver o Michel aí, hein? Michel que foi pra cima do Ariel naquela mão de rei dama. É, ele tá querendo realmente aprontar, né? Olha lá, se é o Ariel Bahia, não tem medo de você não. Tudo bem, muito jogador defende o Blind com qualquer carta, eu acho muito arriscado com 3 e 6, né? Agora ele tem chance de sequência aí com o 3 e 6 dele, mas o Ariel acertou o segundo par. Daqui a pouco eu vou falar aqui. Pode falar já, pode falar já. Uma verdade absoluta sobre os blinds, que o pessoal precisa entender que o blind é uma aposta com expectativa. O blind é uma aposta, certo? Isso. Uma aposta obrigatória. Com expectativa negativa, né? A maioria das vezes você vai perder essa aposta com o blind. Não precisa defender com qualquer carta. Olha o pote como vai ficando grande ele com 3 e 6, né? Quer dizer, ele precisa acertar o 3, 6 ou 5. E dando call, né? Esse que é o problema. Porque se ele desse um raise e fosse já pra agressão, talvez ele ganhasse no grito. É melhor, exatamente. É mais chance de ele ganhar. Joga com a chance dele acertar e do jogador foldar. Isso. Né? Agora, e ele só tem consolidação. Só pagando fica complicado, né? Ele fica à mercê do jogador aí. O Ariel tá nada mais, bem, nada menos do que do Ariel, né? O que o Foitão falou de expectativa negativa dos blinds, vocês têm que entender o seguinte, é uma aposta, se você pegar os programas, tem softwares que fazem estatísticas aí de jogadas. O Ariel tá sentindo bem com o 4 dele, tá apostando tranquilo. Vale betando sua mão. Se você pegar todas as suas mãos que joga a internet, né, no Poker Online tem muito disso, você for ver as porcentagens, você vai ver lá quando você jogou no Small Blind, quando você jogou no Big Blind, quando você jogou no TG, quando você jogou do Dealer, você vai ver que do Big Blind e do Small Blind, todo jogador mais perdeu do que ganhou. Exatamente. Então você tem que só perder menos do que os outros para ficar melhor. Vamos pro intervalo, a gente volta já já. Tá vendo aí de novo a data da Costa do Sol IP, e na volta a gente vai explicar como que você pode jogar os BSOPs conquistando sua vaga gratuitamente pela internet, pelo PokerStars.net. Até já já. Já voltamos. Pois é, estamos de volta aqui com o BSOP, etapa de Foz do Iguaçu, e eu falei para vocês dos satélites pela internet, é só você entrar no www.pokerstars.net. Lá você tem satélites grátis todos os dias para o BSOP, nos finais de semana, as eliminatórias mais avançadas. Última etapa de Foz do Iguaçu, essa que você está vendo, tinha um jogador que chegou lá, chegou longe até, sem gastar nem um centavo da inscrição. Ele chegou de graça pelo PokerStars, você também pode conseguir, é só abrir sua conta e entrar lá no lobby, né, dos torneios do PokerStars, que você vai ver lá BSOP, satélite BSOP, free roll BSOP, você vai aprender muito, é só ver as instruções pelo site, né, Vitão? É uma boa sempre chegar lá, ganhar, jogar, disputar, viajar, ver toda a galera e quem sabe sem gastar nada. Exatamente, o sonho de ser campeão do BSOP, o sonho de jogar um BSOP, porque jogar um BSOP é uma experiência única, de graça aí no PokerStars.net. E aí temos confusão, Ariel subindo como sempre, As e 8, a gente está falando das mãos aí com kickers ruins, o Ariel não tem problema com elas, ele joga qualquer uma mão, não recomendamos para você, mas o Ariel subiu com As e 8, tem muita ficha, o Michel, que está marcando o Ariel, só deu call com o par de 9, poderia ter dado raise, e encontrou um problema aí, na verdade vai talvez até economizar, porque o Horácio tem As e Rei ao lado dele, e o Horácio certamente vai dar re-raise ou all-in talvez seja muito agora, mas certamente vai aumentar e não vai largar esse As-Rei mais. Então esse call do Michel talvez até economize, porque se ele não quiser pagar a volta, pode largar. Exatamente. Horácio Chaves, Ori Chaves, que é um jogador que já está há muito tempo aí na estrada, jogador paraguaio, que é jovem, mas eu já, nos meus tempos de jogador, encontrei com ele em torneios lá em Punta del Este, em torneios no Paraguai também. Olha só, ele coloca tudo na tela, 650 já deu mil. all-in, quer dizer, é uma aposta forte. A gente estava em 50 mil, ele já pôs 650, ele já deu uma aposta muito forte. A gente vê de novo aí o par de 6. Ah não, era o par de 9 que a gente estava vendo, eu misturei, era invertido, é o par de 6, tem alguém com par de 6, e é o Rodrigo, que não vimos ainda jogar, o Rodrigo a gente vai ver a primeira atuação dele olha, agora. Ele tem muito pouca ficha, tem uma pilha só, eu ia falar, não dá pra pagar com par de 6 depois de um raise, um call e um all-in, mas com par de 6, talvez ele queira ir pro tudo ou nada. Ele tá abaixo dos 10 blinds. Né? Ele tem menos que 10 blinds, eu acho que até eu iria na situação dele, no do Michel não, mas do Rodrigo eu pagaria.
E você, Vitão, concorda ou discorda? Concordo sim. Acho que quando a gente É chega... pagar e rezar pra ser um Ice-Rei e não bater nada e ganhar, né? E espantar o resto. Apesar de ele ter informação que os jogadores estão com mãos boas ali, ele tem que tentar dobrar aí com Ok, a win na posição menos de 3. 10 blinds e é o que ele faz, Foi né? o que fez. Não condeno a 180 mil apenas. Mas é isso que eu falei, ó. Grande chance do Ariel largar, do Michel largar e ele só com o Horácio. E rezar. O Horácio não ter um par maior que 6, que é o caso. Então ele tem que rezar pro Michel largar, que grande chance de acontecer. E só segurar, né? Só não bater nem Ás nem Rei. Nem tudo de copas ou sequência. Mas parte 6 ainda é ligeiramente favorito. O Ariel já largou, né? Já não quis nem saber, claro, né? O Ariel que tinha Ás e 8 era a mão mais fraca aí dos 4. Agora o Michel que realmente tem a mão mais forte, né? Tá pensando, mas depois dessa movimentação toda, perto da mesa final, eu largaria acho que o par de 9, viu? É isso aí. Tá pensando mesmo. O Horácio tem mais fichas que o Michel aqui no visual, a gente tem essa impressão. A pilha ali dele é maior, então o Michel tem que pensar o seguinte, se ele tiver um par acima ou realmente overcards, que obviamente deve ter, um ou outro, eu posso ser eliminado aqui, né? Enquanto temos 3, 4 jogadores para a mesa final. O que tem a mesa final? Por que é mais legal chegar na mesa final? Prêmio ou é só dizer que chegou na mesa final, Vitão? Por que tem que talvez tomar mais cuidado para chegar lá? Bom, a mesa final ela tem esse valor aí de valor financeiro, né? Os prêmios são maiores, você fica na briga pelo título, que claro vai ser o prêmio maior, e tem a glória esportiva, né? Você falar, fui finalista de um BSOP, ele vai diferenciar a carreira do jogador, mesmo um jogador recreacional, ele vai poder falar, ele foi para uma mesa final de BSOP e venci. Aí no caso de Foz do Iguaçu tivemos 450 jogadores. Em torno disso. Fiquei aí na última mesa de 450 jogadores. Então o jogador ele quer chegar à mesa final, sim. Primeiro porque dá a chance dele ser campeão e segundo porque é um feito esportivo, digamos assim, muito valioso. O BSOP ele marca muito e quem chega a uma mesa final é diferenciado com certeza. É isso aí. Então o Michel largou o par de 9. Acho uma decisão acertada. Apesar de que talvez ele ganhasse essa mão, né? Seria o favorito. Exatamente. E o Rodrigo aí tá com chance de ser eliminado caso o Horácio acerte aí algum dos seus altos. Você vê que eles têm quase 50% os dois, né? É o famoso coin flip que a gente chama, né? Jogar a moedinha para o alto. E olha só, chance, ele tá à frente, o Rodrigo com um par de 6, pode fazer uma sequência e virar um 8. Exatamente. O nosso amigo teria trincado com um par de 9, Michel, hein? Exatamente, estaria muito à frente, olha só. Agora veio o rei, agora só um 8 ou um 6, né, Vitão? Só um 8 ou um 6 fica complicado, o Rodrigo vai dando adeus ao torneio. Porque aí. Ninguém tem carta de espada, porque se virar outra espada alguém poderia fazer um flush, né? Exatamente, fazer um flush. E o 3 sacramenta a vida do Rodrigo. O pessoal vai falar, mas o Rodrigo caiu nessa mão. Aí não pode ser orientado pelo resultado. Não. O Rodrigo acho que fez o que ele tinha que fazer. E acabou caindo, mas provavelmente, né, o jogador quando está abaixo dos 10 blinds, ele vai acabar entrando no desespero, vai acabar empurrando mãos muito piores que 6-6, ele perde a chance dos outros jogadores dele fazer os outros jogadores foldarem, então acho que essa mão foi uma das melhores que ele poderia ter arrumado, arrumou um coin flip e acabou perdendo, mas valeu aí, bom torneio pro Rodrigo, né? E mais uma vez o Ariel subindo com Ás fraco, Ás 9. Você tá vendo, a gente falou aí dos jogadores que não deviam fazer isso, e a gente falou, não, mas o Ariel, não é que o Ariel pode, o Ariel tem muita ficha, é agressivo, ele joga até com 9 e 10, não só Ás 9. Só que assim, por um lado, dando até razão pra nós, Vitão, todas as mãos que ele subiu com Ás 8, Ás 9, Ás não sei o que lá, 5, fora aquelas 5 que ele seguiu, ele acabou tendo que largar ou perdendo. Quer dizer, ele aumenta a movimentação e acaba saindo do rolo depois, né? Exatamente, ele vai aumentando todos os potes aí que ele pode aumentar. E agora quando ele tiver jogo também, ele vai ter ação pra ele, né? Porque o pessoal gosta de dar raise pra cima dele, dar tribets aí. E o trabalho do Ariel fica facilitado. O Éder pagou com par de 2, a gente tá vendo o Éder, ele sempre paga, só ele nunca dá um re-raise, uma volta. Tudo bem que todas as vezes ele tinha mãos fracas, né? Ele tinha rei 9, par de 2, mas é um jogador que não gosta de voltar no raise, tentar aplicar pressão. Ele paga, vê como é o flop, tenta só dar call. O Éder joga mais daquele jeito conservador, né, Vitão? Com certeza. O jogador catarinense, ele tem aí... Olha, trincou. Utiliza recursos mais conservadores, ter esse leque todo de recursos, mas tá se mostrando feliz aí. O jogador tem que ser condizente, coerente com o seu jogo, né? E o Ariel não para, né? Não acerta nada, mas como sempre dá o que chama de C-bet ou continuation bet, que é o que? Quando o jogador que foi o agressor pré-flop, o maior agressor, né? Ele mesmo acertando ou não, ele atira no flop, né? Ele acaba dando
apostando novamente. E você, no lugar do Éder, Vitão, paga ou aumenta com a trinca? Então, eu tendo a imaginar que o jogador que faça uma trinca, ele tem que colocar dinheiro no pote, né? Então, ainda mais, eu acho que ele deveria aumentar. Acho que ele deveria aumentar porque depois o Ariel vai acabar freando a ação dele, ele não vai conseguir extrair mais nada nessa mão. Mas né? agora o Ariel pode fazer uma sequência, ó, tá continuando atirando. Então foi até bom. Você acha que na cabeça dele ele passou assim, ó, se eu aumentar eu posso espantar o Ariel, eu quero só que ele continue tentando apostar, eu vou só pagando pra esconder minha trinca? Muito jogador faz isso. Né? Exatamente, o pessoal que vai estar vendo em casa vai falar, claro que ele tinha que ter dado só call pra não espantar o Ariel. Sim, eu concordo com você. O problema é que assim, a gente faz muito pouca trinca, né, no poker, né? E pode ser que o Ariel tivesse as valete, aí não ia espantar mesmo, então é bom dar uma voltinha, né? Exatamente, tem duas cartas de paus também, né? O jogador tem que proteger a sua mão de qualquer maneira, então eu gosto do raise. Se fossem dois jogadores muito agressivos, era raise com certeza, porque nesse board ninguém vai acreditar que alguém acertou, né? Isso. E o Ariel deu mesa, desistiu, né? E o Éder deu all-in. O Ariel nem pensou e já largou. Exatamente. Ele mostrou um 2. Só que o Ariel falou ali, eu ouvi o Ariel falou assim, e o outro 2? Porque o Ariel já sabia que ele tinha uma trinca. Exatamente, e o Éder comemorou. Comemorou aí com efusão até, um pouco contido, mas você percebe que por dentro ele estava muito animado. Ganhei o amor do Ariel, né? O Ariel que mora em Santa Catarina também, apesar de ser baiano, é uma referência do poker catarinense também. E o Éder, que é catarinense, com certeza falou, olha só, ganhei aí dos melhores jogadores do meu estado. Eu queria falar rapidinho, pessoal, a gente viu aquela mão que o Horácio eliminou o nosso amigo ali que tinha par de 6, o Horácio acertou o rei no turn, né? Vocês devem lembrar, foi agora há pouco. Remetendo até o primeiro bloco que o Vitão falou, ver as 5 cartas, o Ice Rei é legal de você dar all-in pré-flop para ver as 5 cartas. Por quê? Porque se ele só paga ou só vai num raise, re-raise e vai pro flop, ele vê lá 7, 9, 10, errou, pode acabar tendo medo de continuar na mão, largando e perdendo a chance do Ice Rei, que ele é um coin flip normalmente contra pares, levando-se em conta 5 chances de virar as cartas, não só 3. Então por isso que normalmente até recomendo, o Ice Rei talvez jogue melhor no pré-flop já definindo. É isso, Vitão? É isso mesmo. É bem isso que você falou. A gente, o Ice Rei não é para ficar acertando, o Ice Rei é para você ser forte na mão, porque você pode estar ganhando de muita mão, mas, por exemplo, deixar bater flop, deixar o jogador apostar, jogar pós-flop, você acaba não acertando e acaba largando. Então o Ice Rei tem que jogar na força exata daquilo que ele vale. Tá, o Bauru subiu par de 5, aí o Bauru, que a gente não tem visto, é um jogador muito experiente, mas não vimos tanta ação com ele, subiu justamente par de 5, tomou o call do small player, que a gente sabe que gosta de dar call, gosta de ver flop, tem acertado também os flops, e o Sérgio, que está no big com o rei 10, é o que tem menos fichas aí entre os três, está próximo ao Bauru com o stack, está pensando, volto aí para squeezar e tirar os dois e ganhar já o que tem aí, que já são quase 200 mil fichas. Isso, pode estar interessante. Isso. Ou só pago, porque minha mão rei 10 também não é toda má, ou largo, porque também o rei 10 pode estar dominado, é o que ele está pensando, acho, porque demorou aí, mas tá pegando ficha pra jogar. O Sérgio, que tá no Big Blind, tá com um belo relógio também, recebendo nossos parabéns aí, viu? Parabéns ao relógio do Sérgio aí, então. E vamos pro flop, rei 9, rei 10, parte 5. Me parece que o Éder deu mesa no escuro ali, viu? Deu check no escuro, não é uma ação que eu acho interessante. Temos uma trinca e temos o Sérgio com 2 pontos e o Éder para a broca. Olha que você falou a verdade, o Sérgio acertou 10 valete, dama e rei, tem chance de sequência com o 9, com o as, quer dizer, uma mão forte, e ele que não tem tantas fichas deve estar pensando em não largar mais essa mão, e o Bauru trincou, quer dizer, também não larga, né? O Éder está segurando o out do Sérgio, e o Sérgio deve estar pensando assim, ó, tem 2 cartas de ouro, então vou ficar atento, tenho as 2 pontas, mas tenho que ficar atento, porque tem cartas de ouros aí, e se virar, por exemplo, um as de ouros ali, a mão dele, ele fica com a sequência, mas ele vai ficar sempre preocupado com flush, né? Essa pilha azul que ele pegou inteira, a pilha inteira, tem 100 mil fichas. 100 mil fichas, cada pilha de 20. Né? Isso, pilha de 20 fichas. Você vê que todos os jogadores fazem normalmente essas pilhas do mesmo tamanho, que são 20 fichas. Alguns já fazem 40, porque eles já têm muita ficha. Tá vendo? O Ariel fez pilhas de 40, o Éder de 20, o Sérgio de 20, todo mundo fazendo pilha de 20. Então você sabe que a pilha azul é de 100 mil e a pilha amarela é de 20 mil cada uma. Então se ele pegou uma de 100 e tirou um pouquinho ali, 30 mil. Ele tirou 30, ficou 70 mil a aposta. O Éder tem a broca que você fala, né? Ele tem que acertar o 10, é o meio. É mais difícil do que o Sérgio, que tem as 2 pontas. E o Éder tem
duas de pau, se virar paus, pode dar chance do flush pro river. São quando a gente fala em bloco, logo fala em 4 outs, porém, né, nessa situação, o Sérgio tem o out O 10. que o Éder iria querer. precisava. E o Éder pagando do small blind, eu acho um pouco duvidoso aí, né? O Rei 9. É que a gente viu que ele gosta, né, de ver flop. É o Zé Flopinho, a gente brinca. Isso, é o famoso Zé Flopinho, como a gente fala. E aquela questão, se ele fosse um jogador agressivo, Ele mais dava agressivo, ele poderia até ver o flop, depois tentar jogar o pós-flop. O problema é que ele é um jogador mais conservador, então tipo, ele paga pra acertar mesmo. Isso não é bom. Por que é legal ser agressivo? Se ele desse um re-raise pré-flop, o par de 5 não vai se sentir tão macho assim, né? Vamos assim dizer, né? Ele não vai querer dar all-in, imagina. Até pela imagem dele. E o Sérgio larga, e o Sérgio tava dominando ele com o rei 10. O Sérgio não vai entrar com o rei 10, então talvez um re-raise seja melhor. Tudo bem que ele não tem posição, talvez ele não tivesse nem que entrar na mão mesmo, né? Exato. Mas enfim, o Sérgio com 2 pontos só pagou. Até me estranhou um pouco. Você vê que ele pensou antes. Eu acho que ele estava pensando em vou all-in ou só pago. Foi conservador o Sérgio aí para sorte dele, porque o outro amigo tá trincado. Exatamente. Agora o 4 aquele famoso blank, né? Nada com nada. Esse 4 não assusta ninguém, aí nenhum dos dois jogadores tem medo desse 4. Se virasse um ouros ou uma chance de sequência lá em cima, o Bauru talvez tivesse um pouco mais de precaução, eu acho, né, Vitão? Se vira um ás, um rei, um 10, um 9, uma ouros, não aconteceu isso. O jogador tá trincado, ele tem que saber identificar as cartas que são ruins para ele, né? O 4 não é uma delas. O 4 é uma carta que não muda nada, né? Ele perde pra trinca de dano e trinca de valete muito pouco provável, né? Ó, pegou mais uma pilha de 100. O Sérgio tinha dado mesa e você viu ele segurando as fichas. Por quê? Porque o Bauru virou e perguntou quantas fichas você tem. O Sérgio contou e falou 125 foi a aposta de Bauru. Agora o Sérgio decide, largo ou volto tudo e vamos pro all-in, e ou rezo para ele largar ou para ele pagar e eu acertar a sequência. O Sérgio tem, como a gente está vendo no GC no mostrador, 16% de chance de acertar a mão. É pouco. A bet, com certeza. A bet do Bauru de 125 mil para 463 mil é mais do que 16%, né? Sim, então quer dizer, a aposta do Bauru não interessa ao não Sérgio. oferece pot odds para o Sérgio. Tem muita gente que fala que pot odds não significa nada, essa coisa toda. O Sérgio pode acertar a mão que levar em conta. E levar todas as outras fichas do Bauru. Olha, ele pediu para ver o pote, você vê? Ele pede para Guilherme espalhar. Espalha as fichas para contar quanto já tem. O pote pro jogador. Mas justamente, então ele está fazendo essa conta. Se ele pediu isso, ele quer saber quantas tem. Ele está vendo que tem 460 e poucas mil lá, ele está pensando, bom, eu só tenho 16, para eu acertar, eu tenho cerca de 15%, é o que está na cabeça dele. Eu tô tendo que pagar mais que isso, eu tenho que pagar mais do que 15% do pote. Exatamente. Não vale a pena para mim, é isso que ele está pensando. Ele pode achar que uma carta de ouros ele vai poder representar um flush ali. Mas ele tem que dar o win, acho que ele não pode só dar call, será? Não, ele até pode dar call e ficar com 400 mil para trás. E acertadamente. Largou, hein? Mas olha, eu acho que muito jogador teria ido all-in nesse flop já. No flop com porque tinha mais chance, porque tinha 2 cartas por vir. Exatamente, 2 cartas por vir. Ele tem uma overcard também, que ele pode achar que serve para ele. Então, poderia ter dado só no flop, né? E olha, ele falou, joguei mal, eu acho que você largava. Mal sabe que estava trincado. É isso, Vitão. www.bsop.com.br, www.pokerstars.net é o site para você jogar online. E o nosso Twitter é @bsopoficial e @chapazapata com Z, é o Twitter do Vitão, o meu é @jmaisano. Ficamos por aqui, semana que vem estamos de volta, Vitão. Liguem agora em tvpokerpro.com, continue no Quantos Esportes e também no seu computador tvpokerpro.com para assistir Masterminds. Costa do Sauípe, estaremos lá. Um abraço para você, até semana que vem. Até semana que vem, tchau, tchau.